carregando. Acho que... Ah, foi. Pronto. Pronto. Agora já começou a gravar. Vamos dar início aqui ao que a gente vai ver hoje. A gente separou hoje esses 3 tópicos principais, vamos dizer assim, que é a captação de voz, ou seja, a gente vai ver como realizar uma boa gravação em casa, utilizando o próprio celular ou computador. A gente vai ver qual que é o papel do apresentador no podcast e como a gente vai trazer algumas dicas de como conduzir o podcast. E também a gente vai trazer, iniciando a pós-produção, alguns primeiros contatos com o Audacity. A gente vai trazer meio que um guia para vocês não sentirem aquele choque ao entrar no software. Para vocês irem conhecendo antes de entrar, conhecendo os atalhos, conhecendo onde é que ficam as coisas. E é isso. Pode passar, professora. Beleza. A gente dá início aqui em captação e leitura de voz na produção. Quando a gente vai captar, podem acontecer alguns contratempos, alguns problemas, mas que a gente pode pensar, beleza, aqui eu posso deixar passar porque na edição eu consigo retirar, consigo tratar, eu vou definir bem o que é isso, eu vou conseguir definir melhor o áudio que eu estou tratando. Mas nem sempre é o caso. Quando a gente está captando, a gente tem que pensar em, ao máximo, reduzir ruídos, amenizar reverberações e sibilância, evitar os efeitos puff e áudios clipados. A gente vai adentrar um pouco agora em cada um, o que é um ruído, o que são essas reverberações e sibilância, o que é o efeito puff. E a gente vai trazer também dicas de como evitar essas coisas. Porque tem algumas coisas, por exemplo, a gente tirando o ruído como exemplo. A gente está gravando alguma coisa e tem aquele barulho de fundo fazendo alguma coisa fazendo um barulho desagradável, quando a gente vai retirar através do software, o que ele faz? Ele destrói algumas frequências desse ruído, sendo que algumas frequências desse ruído, a tua voz está lá, ou seja, ele, por consequência, também destrói tua voz. Então, alguns processos de edição são processos destrutivos, e a gente tem que amenizar esses problemas agora na captação para evitar dores de cabeça lá na edição. E aí, a gente pode passar aqui, professora? Sim, é o primeiro, não é isso? Isso. Já o ruído ou não? Já para o próximo slide. Próximo slide. Próximo slide, depois a gente vai passar os áudios, não é isso, Maria? Certo. Beleza. Aí a gente tem aqui ruído. Como evitar? É possível anular os ruídos em uma gravação caseira? Então, eu já adianto que não é possível, até porque, até mesmo em um ambiente controlado, um set controlado, um set profissional, o equipamento vai captar alguns ruídos. Sendo que qual a diferença desse ambiente controlado para o nosso? Que eles vão captar os ruídos em baixíssima frequência que não estão misturados à nossa voz. Ou seja, nesse processo que eu falei, o processo destrutivo, eles vão destruir apenas aqueles ruídos que estão abaixo da nossa voz. Mas a gente pode utilizar de alguns recursos caseiros para que esse processo seja mais ameno, sabe, em relação à destruição das frequências. E aí a gente pode pegar, como primeira coisa, a gente pode pegar na hora da gravação, evitar ambientes movimentados e barulhentos, por exemplo. Eu acho que é o processo mais básico desses aqui que a gente pode fazer. Então, é interessante que você evite, por exemplo, você está no seu quarto e o seu quarto tem uma janela que dá direto para a rua. E aí a gente vai gravar, por exemplo, a rua movimentada, a gente vai gravar às 5 horas da tarde, no horário de pico. E aí geralmente tem trânsito. E aí vai ter as buzinas do carro. Então a gente pode tentar conciliar alguns horários e alguns locais da nossa casa que não façam tanto barulho para a gente conseguir essa gravação. E no segundo item ali, a gente
colocou para manter o ambiente controlado. O que é isso? Manter o ambiente controlado. A gente pode pegar algumas coisas que a gente tem um. Vou colocar o quarto como um exemplo. A gente tendo o quarto como exemplo, no nosso quarto pode ter um ventilador, um ar-condicionado, às vezes tem uma TV, às vezes tem algum aparelho, o próprio computador, ou então algum outro aparelho que emita algum tipo de barulho, a gente pode desligar eles por um tempo. Eu sei que, por exemplo, João Pessoa é um calor muito grande, então você ficar sem um ventilador às vezes é impraticável para você fazer uma gravação de, sei lá, uns 40 minutos, 30 minutos, 20 ou 10 minutos, sabe? Mas aí você pode tentar conciliar algum modo de posicionar o ventilador para que ele não interfira no microfone, por exemplo. Colocar talvez ele em direção às pernas, que ajuda em alguma coisa, ou então manter utilizar o próprio corpo como um escudo para o microfone, para que as ventilações não se choquem com o fone. Tatiana levantou a mão, pode falar, Tatiana. Gilmar, no primeiro encontro, eu lembro que vocês brincaram dizendo que já tinham gravado muitos áudios, feito muitas gravações no guarda-roupa. É uma estratégia, a acústica fica melhor? Fica melhor. A gente vai até se aprofundar depois, mas falando aqui bem resumidamente, quando a gente emite som num ambiente, ele, ele não sai em linha reta em direção ao microfone, ele se espalha para todos os lugares, sabe? Em todas as direções. E aí, por exemplo, quando você entra num quarto vazio, um quarto sem nada, você fala, você percebe que tem uma mega reverberação. Por quê? Porque os sons que você emite saem batendo nas superfícies planas e saem se chocando e retornando para você. Entende? E aí, o que é que acontece num guarda-roupa, por exemplo? Como lá tem muito material macio, a, o som que você emite acaba se chocando com esse material macio e ele acaba dando, como é que eu posso dizer, uma amortecida naquele material. E ele não retorna para você com tanta força, sabe? E aí, como ele não retorna para você com tanta força, ele acaba não sendo captado pelo microfone. Aí essa é a principal diferença. É por isso que se você, quem aqui já teve uma experiência de entrar no estúdio de TV ou no estúdio de rádio, tem aquele materialzinho na parede de espuma e por isso que tem uma acústica perfeita, sabe? Não dá eco, não é isso, Gilmar? Uma sala fechada, vazia, sem móveis, justamente a gente fala e dá um eco, não é isso? Isso. É por conta disso, porque você fala e a voz fica ali perambulando durante a sala até um momento que ela vai se dissipar. No caso de um guarda-roupa, como tem esse ambiente macio, a voz bate lá e amortece e não volta com tanta força, por exemplo. E aí fique distante de ventiladores, computadores barulhentos, etc. Porque esses pequenos ruídos que os aparelhos emitem aparecem no microfone também. E dependendo da distância que você grava, vai aparecer muito. De um computador, por exemplo. Eu tinha um computador que ele, qualquer aba que eu abria no Chrome, ele já começava, parecia um avião dentro do quarto. Começava a ventilar. E aí, teve uma vez que eu tive que utilizar ele para ficar controlando algumas coisas da captação e eu fiquei captando com o meu celular. E aí, quando eu fui ver a captação, meu Deus, como é que eu não percebi isso do computador? Porque saiu tudo lá e mesmo que eu fosse retirar o ruído, acabou destruindo a minha voz. Ou seja, foi um material de 40 minutos, 50 minutos que eu perdi por conta dessa má captação, porque simplesmente não tinha jeito do jeito que eu captei. Manter o microfone de costas para a janela. Porque o microfone, deixa eu pegar meu celular aqui para exemplificar para vocês. Vocês estão conseguindo me ver aqui, né? Tô aparecendo na telinha para todo mundo, né? O microfone, ele capta numa área como se fosse uma área, um círculo ao redor aqui, sabe? Ou seja, o microfone do meu celular aqui, ele capta nessa área aqui.
Então, por isso que as pessoas mantêm o microfone aqui, porque vai captar nessa área aqui, sabe? E aí, no meu caso aqui, eu tenho uma janela ali atrás. Qualquer ruído que tiver vindo daquela janela e eu estiver gravando assim aqui, vai entrar nessa área e o microfone vai captar. Sendo que se eu estiver gravando com o microfone apontado para vocês aqui, por exemplo, nessa direção, não vai captar tanto ruído quanto eu quanto eu esteja apontado para lá, sabe? A Tatiana falou que a minha imagem não está aparecendo para ela. Professora, eu não sei se ela é a única. Agora tá vendo, Tatiana? É a forma como ela vai administrar o mosaico para ela. Ela clica onde tem os bonequinhos e a quantidade de pessoas na sala, e aí ela vai tentar configurar a forma de apresentação aí, que ela pode colocar para ficar todos aparecendo, ou só quem está falando, mas é algo que ela controla lá no ambiente dela. Aqui tem uns quadradinhos, tem o chat, por aí, no lugar aí. A Tatiana tá me vendo agora, não tá? Tô sim, Gilmar, é como se a tua câmera tivesse fechada, desligada, mas agora eu tô vendo tua imagem. Okay. Sim, sim. Então, eu só recapitulando rapidinho, eu falei que o microfone, por exemplo, eu tô com meu celular, o microfone dele fica aqui, tá vendo? E aí ele capta uma espécie de área circular nessa região aqui, mais ou menos o tamanho de um palmo, um círculo assim, sabe? Nessa região. E aí, por que eu falei que o microfone tem que estar de costas para a janela? Porque da forma que eu estou gravando aqui, com esse microfone, qualquer ruído que está vindo da janela dos meus vizinhos, por exemplo, tem um cachorro que está latindo. Eu não sei se vocês estão ouvindo. E aí, talvez se eu tivesse de frente para a janela, não sairia esse som, porque o que aconteceria? Ele passaria reto da área de captação, sabe? Ele não veria captado direto para cá, entende? Como eu estou utilizando esse microfonezinho aqui de fone, ele capta já uma área maior e menos centralizada, por assim dizer. Por isso que está vindo esse ruído do cachorro, por exemplo. E aí, outra coisa que é importante na captação, eu coloquei ali como último item que é importante deixar o espaço do ruído. Como eu falei, sempre vai ter ruído, mas a gente pode tentar controlar ao máximo. Sendo que eu trouxe como um exemplo ali, se vocês observarem as frequências ali embaixo, na pista de áudio, tem um barulho inicial, certo? Depois, nessa área selecionada, tem todo um espaço e depois tem algumas frequências que parecem ser de uma voz, por exemplo. E aí, o que é que essa pessoa... Eu peguei essa imagem de um material que a gente vai disponibilizar para vocês depois. O que é que essa pessoa fez? Ela, quando estava gravando, ela deixou um tempinho, ela ficou calada um tempo, porque o microfone foi captando ruído. E isso depois, na edição, vai facilitar para você chegar... Porque, como é que eu posso sintetizar? Quando você vai retirar um ruído, você vai selecionar o ruído e você vai apontar para o software. Vai dizer, cara, isso aqui é um ruído. Tu vai ter que tirar isso aqui do meu áudio. E aí, por isso que é importante deixar esse espaço. Porque lá na frente, quando você for retirar o ruído, você vai ter que fazer esse processo. E aí, o que acontece quando você não deixa? Você vai ter que ficar tentando achar os espacinhos entre as vozes. E aí, no que tu acha os espacinhos entre as vozes, pode ser que tu pegue alguma frequência da tua voz. Aí volta para aquele negócio do processo de destruir a própria voz. E aí, a gente pode ir para o próximo slide. Tu não quer mostrar os áudios, não? Tipo, a demonstração dessa... Sim. Aí, como é que a gente vai fazer? A professora consegue reproduzir para a gente? A senhora consegue reproduzir, prof? Tá, vou abrir meu microfone, selecionei o arquivo, vamos ver se dá certo. Eu nunca fiz isso, tá? Mas vamos tentar. Ruído áudio bruto, não é isso? É o primeiro. Uhum. Mas eu acho que como vai ser do microfone da senhora, eu não sei se Candóia sabe falar isso melhor, talvez dê algum probleminha. Se a senhora, tipo assim,
for apresentar a guia do documento e depois apertar naquele... compartilhar som. Compartilhar som no... Exatamente. É tipo... cadeado. Vai aparecer no cadeadozinho a configuração para compartilhar som. Eu tinha baixado tudo. Eu tinha baixado já pro meu computador. Tinha. Então... Né? Dá certo? Ou não? Só se apresentar a guia no computador. Mas se for com o microfone, vai ter a interferência do microfone da senhora. Do meu próprio microfone, entendi. Então, eu vou lá, no caso, eu tenho que parar a transmissão, é isso? Essa transmissão e colocar a guia. Aham. Deixa eu ver se vai dar certo. Nova guia. Mas se der qualquer problema, a gente deixa lá no Padlet. Eu acho que vocês entenderam, tipo, deu para... Eu posso tentar aqui. Tenta aí, Candói. Talvez você consiga com mais habilidade do que eu. É ruído bruto. Ruído áudio bruto. Uhum. O primeiro, ruído áudio bruto. Eita, deixa eu tirar meu microfone. Falando em ruído, então o microfone tá. Aí tem a... Oi. Esse aqui? Aonde tem exemplos. O doc exemplos. Exemplos. Exemplos com sonoridades. Os áudios estão aqui, na verdade? Tá tudo numa sequenciazinha. Tá linkado. São os links, né, Maria? Entendi. Então, e coloca a guia para passar, não é isso? Eu deixei na mesma pasta para ficar mais fácil de abrir. Aí. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe também, né? Aprende e faz. Vamos ver se foi. Quem não sabe fica assistindo, Candóia. Como eu. Não, é porque eu já tentei compartilhar áudio assim, às vezes dá certo, às vezes não. Aí aqui, vamos ver. Vocês me dão um retorno aí, estão ouvindo ou não, tá? Acho que você tem que fechar o seu áudio, não é isso, Maria? Oi, meu nome é Maria e eu sou uma das participantes do Com Sonoridades e nesse momento estou simulando a retirada ou agravamento de ruídos externos. Rolou? Rolou, perfeito. Deu para ouvir, né, gente? Tipo o som do computador, assim, aquela coisa do próprio equipamento. O ar-condicionado ligado também. Parece um ar-condicionado. E vocês viram que não teve o espaço, né? Para ter a captação do ruído, a pessoa já foi falando. No caso, a pessoa eu. Aí agora tu mostra o próximo, que é tipo como limpar, a tentativa de limpar esse ruído. O que aconteceu. Posso na hora. Vou esperar a Vivo deixar carregar o arquivo. Oi, meu nome é Maria e eu sou uma das participantes do Com Sonoridades e nesse momento estou simulando a retirada ou agravamento de ruídos externos. Vocês perceberam como ele cortou como ele cortou a baixa frequência, parece que eu estou dentro de uma lata, assim, mas aquele ruído, ele de alguma forma ainda está ali. Todo mundo conseguiu perceber isso? O que vocês acharam? O que tu achou, Gil? Gil, pode falar, Gil. Então, esse áudio que Maria gravou, por exemplo, ela não utilizou nenhuma... Ela gravou de qualquer forma, assim. Ela não utilizou nenhuma dica que a gente deu, porque essa era a proposta, né? Para ver como é que esse áudio ficava. E aí, no primeiro, estava com muito ruído, e no segundo, talvez estivesse melhor um pouco, mas ainda assim estava, como a Ana falou, ficou estranho. Não parecia uma voz
uma voz humana, por assim dizer. Porque qual a ideia da captação? A gente capta para que a voz na edição se assemelhe ao máximo com a voz real, sabe? A voz da realidade. E aí, como a captação dela teve problemas, ela não vai conseguir na edição melhorar isso. Tanto é que ela removeu o ruído e ainda permaneceu, porque o ruído ainda tinha umas frequências mais altas. Quanto mais ela tentasse remover esse ruído, pior ia ficar a voz dela. Tem mais algum áudio, Maria, para mostrar agora? Tem o do reverberação, tipo, como o ambiente, ele pode mudar isso. E quando a gente tenta mudar esse ambiente, o que acontece? Aí, tu coloca o de reverb, quando olha. São curtinhos esses. DJ está posicionando as picapes para que tudo funcione. Olá, essa sou eu utilizando um lugar mais isolado para mostrar como, mesmo quando a gente tenta se livrar do que é o ruído, a gente acaba dando portas para outros problemas de captação que podem interferir na nossa mensagem, pode ser desagradável para o nosso ouvinte. Então, tipo isso que o Gil falou, nessa reverberação. Eu estava em um ambiente que é tipo o banheiro. A gente pensa que entrar em um ambiente que vai ter menos, como eu posso dizer, interferências externas na gravação pode auxiliar nesse ruído. Só que ele cria outra necessidade para o áudio, porque como ele tem essa superfície mais que causa essa reverberação, que causa esse eco, ele vai voltar, tipo, é como se o áudio ele absorvesse, né? Ele refletisse de alguma forma essa onda. A onda sonora, literalmente a onda sonora, ela bate e volta, né? Tipo isso? Coloca o próximo áudio. Né, Ju? É exatamente isso que o Candoé falou. Em superfícies planas, ela bate e retorna diretamente pro seu microfone. Pode colocar, Candoé, o próximo áudio, só para a gente exemplificar. Que é o reverb mixagem. Eu estava só esperando o comando. Olá, essa sou eu utilizando um lugar mais isolado para mostrar como, mesmo quando a gente tenta se livrar do que é o ruído, a gente acaba dando portas para outros problemas de captação que podem interferir na nossa mensagem, pode ser desagradável para o nosso ouvinte. Exato, a voz parece que ela fica mais afastada, né? Tipo, ela tenta, eu tentei diminuir uma espécie de volume, né? Que foi a frequência, mas ao mesmo assim, tipo, ainda ficou o eco. Tipo, ele ficou mais afastado, mas ainda ficou o eco. Imagina você tentar escutar um podcast de 10 minutos com uma voz assim, que parece que ela realmente fica distante. Agora, esse outro que a gente vai passar é sobre um efeito que acontece muito, assim, principalmente em áudio de WhatsApp. Tipo, no meu grupo da família é 100% esse efeito, que é o efeito puff no microfone. Logo, a gente está mostrando para vocês alguns áudios, mas logo a gente vai passar por cada um deles e mostrar como evitar esses processos. O tamanho e preenchimento do espaço faz diferença? Faz, Amanda, faz diferença sim. Tanto é que a gente vai dar algumas dicas também de como você preencher esse espaço para que ajude a facilitar essa captação. Porque a gente pega, por exemplo, Deixa eu pegar, por exemplo, aqui, uma igreja. Uma igreja tem todo aquele ambiente gigante e
e espaçoso que quando a gente fala ali, a nossa onda sonora viaja e fica ali pela igreja, gerando eco também. É diferente do quarto, por exemplo. Na igreja não tem superfícies macias para amortecer o impacto da onda sonora, sabe? Já no quarto, por exemplo, a gente tem um colchão. Se a gente tirar o colchão do quarto, você pode notar que muda completamente a acústica, sabe? Então, o tamanho e o preenchimento fazem diferença nesse sentido, porque se a gente pegar, por exemplo, um quarto grande com apenas um colchão e alguns outros itens, como edredom, etc., o que é que acontece em relação... Se a gente comparar, por exemplo, um quarto menor e sem item nenhum, provavelmente o quarto menor e sem nenhum item lá dentro vai ter mais reverberações do que esse quarto, que é maior, mas tem, por exemplo, uma cama de casal, tem uma cortina, entende? E isso é até fácil de entender, por exemplo, quando você está visitando uma casa que está sem móveis, duas pessoas falando reverbera muito, né? Quando ela está sem móvel nenhum, sem nenhum objeto. Mas ao passo que você mobília a casa e está ali, isso diminui, se torna, né, tolerável ao ouvido humano. E aí, vamos reproduzir agora esse áudio do efeito puff, só para a gente pegar um pouquinho do que é esse fenômeno aí. Vamos lá. Oi, meu nome é Maria Helena Silva, moro na Paraíba, tenho 22 anos, sou estudante de comunicação pela UFPB e, e uma das oficineiras nesse momento no qual vocês vão escutar esse áudio. Então, eu acho... Sim, pode falar, Candanha, pode falar. Porque o FPB é o paraíso do PUF. Esse áudio de Maria, como a Ana falou, ela gravou muito próximo do microfone. E o que é que acontece? Quando a gente fala, a gente está soltando, além das ondas sonoras, a gente está soltando uma pressão de ar pela boca. E se a gente for gravar diretamente muito próximo do microfone, ele vai bater no microfone. E vai acontecer um efeito que a gente chama de... que a gente vai ver também, a gente vai aprofundar, de um áudio clipado, que é quando o áudio estoura. É basicamente um áudio estourado. É quando a frequência que o microfone capta não for o suficiente para registrar aquele áudio, ou seja, ele vai captar o máximo, mas algumas frequências que estavam acima da capacidade de captação do microfone se dispersaram, não foram registradas ali. E aí vai acontecer que o áudio vai ficar mega estourado porque não teve esse registro, sabe? E aí eu acho que tem mais algum áudio para apresentar? Tem um áudio seguindo todas as recomendações do que, tipo, a gente tem que fazer para conseguir gravar e para conseguir, se possível, tipo assim, além dos efeitos práticos, caso seja necessário fazer alguma montagem também, que é aquele espaço que tu mostrasse no slide. Aí é um áudio de 2 minutos. Dá tempo de mostrar ou a gente pode deixar lá no Padlet também, só para servir de exemplo? Acho que a gente pode mostrar um trechinho, né? Para não se alongar muito. Bom. O Candoia tá aí? Candoia? Será que era mais fácil fazer amigos, ser aceito, quando a gente era criança? Eu lembro que eu tinha uns apelidos que me faziam sentir desconfortável, mas que com o passar do tempo eu não lembro mais direito. E como ficava só ali naquele grupo, desapareceu junto com ele. É comum nesses primeiros ambientes de socialização
que tenhamos uma amostra de como será a realidade que estamos prestes a percorrer. Somos apresentados ao que é bonito e desejamos ser aquilo. Mas qualquer situação só ficava ali, na memória. O que me assusta hoje é imaginar se esse momento dessa descoberta, desse conflito, fosse eternizado contra mim. Rolou? Rolou. Foi. Aí, ó, teve o espaço de captação de ruído. Esse áudio especificamente, eu gravei ele no guarda-roupa, né? E numa distância boa do microfone, não utilizou nenhuma parede, assim. No começo dá para ouvir que, tipo assim, passou uma moto, porque eu não deixo o guarda-roupa totalmente fechado, eu deixo ele um pouquinho aberto, para não ter esse problema de reverberação, mesmo que as paredes sejam macias e etc. Mas, assim, você nota que fica com algumas pausas, porque, por exemplo, as pausas são... É possível retirar as pausas durante a edição. E também para poder respirar e etc. Então, é isso, tipo, ter esse momento para fazer a captação do ruído, para aquela onda sonorazinha do ambiente surgir, para caso seja necessário fazer alguma mudança, né, Gil? É bom ter esses instantes, assim como seguir as demais recomendações de ambiente, de distância do microfone e horário. E nesse slide aqui, a gente tem a reverberação e efeito puff, para a gente adentrar. Como eu expliquei anteriormente, o conceito, como é que funcionava a reverberação, tá aqui uma imagem que para tentar exemplificar isso, sabe? Além do áudio. Essa coisa mesmo que eu falei. Porque no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho à minha frente, eu tenho uma parede e eu tenho à minha esquerda outra parede lisa, só que essa aqui é maior. Tem um guarda-roupas à minha direita e ali atrás tem uma parede com a janela. E aí, o que é que acontece? Quando eu estou falando no ambiente, tá bate na parede da direita, na parede da esquerda, bate no teto, volta e vai e vem. Acontece tudo isso. Fica esse caos sonoro. Aí, uma segunda dica para evitar esse processo, além de você evitar esses cômodos que são muito isolados e muito que não tem tanta mobília, etc., é você ficar longe do centro do ambiente. Por quê? Quando você está num quarto, por exemplo, você está sentado lá e você vai gravar no meio do quarto, quando você emite um som ali do meio, o mais provável que aconteça é que o som nos retornos volte para você. Uma coisa que não acontece quando você está no canto, por exemplo. Se você fala no canto, de costas para a parede, olhando para o centro, o som vai se emitir e vai ficar perambulando ali pelo meio. E qual é o problema? Eu falei de costas para a parede por quê? Porque qual é o problema de você falar de frente para a parede? Porque você vai estar lá de frente, você saiu do meio, mas você está ali, ó, cara a cara com a parede. Você vai falar aqui, o som vai bater e vai voltar direto no teu microfone. Então, vai ali para o cantinho, grava e olhando para o centro, somente. Outra coisa que eu coloquei aqui, isolamento acústico caseiro. Como eu falei, não vai ter como a gente escapar desses ruídos, mas a gente pode controlar ao máximo para que isso não aconteça. Uma coisa que eu utilizava para gravar e me ajudava muito, melhorava muito meu áudio, era pegar um edredom dobrado mesmo, sem precisar desdobrar. E, por exemplo, se eu estivesse gravando aqui agora, eu colocava ele aqui, ó, na minha frente. Porque as ondas sonoras que eu estou emitindo aqui, para mim, o som direto que eu estou emitindo, tem os outros sons que vão se dispersar e esses vão acabar sendo captados, mas o som direto que eu emiti naquela direção vai bater lá e vai amortecer um pouco, vai fazer esse efeito do isolamento acústico. Caixas de ovos funcionam? Elas não funcionam como um equipamento principal, mas elas funcionam assim levemente. Tipo, é melhor você ter uma caixa de ovo como isolamento acústico do que você não ter nenhum, por exemplo, nesse caso. Mas assim, se a gente for fazer uma gravação rápida,
eu acho que um edredom funciona melhor do que ela, sabe? Mas se for o caso, se o teu único recurso forem as caixas de ovos, é melhor você ter esse isolamento para ajudar do que não ter, sabe? Outra coisa que ajuda também, no meu quarto aqui eu tinha um colchonete, que toda vez que eu ia gravar, eu colocava ele em pé na parede mais lisa. Na parede mais exposta do quarto, na mais lisa, porque o que acontecia? As frequências que batiam, as ondas sonoras que batiam nessa parede lisa, amorteciam boa parte delas no colchonete que estava em pé. Então, melhora 100% a acústica. No caso, caixas de ovos de papel, certo? Isso, como o Candoé falou, aquelas que tem verde, tem algumas que são roxinhas e tal. Aquelas que são as mais tradicionais, vamos dizer assim. Eu estava com outra coisa também em relação ao isolamento acústico, mas me falhou a memória. A gente vai para o efeito puff. Fala, Maria. Aquele erro que todo principiante já teve, eu fiz muito até notar que mais atrapalhava do que ajudava, de cobrir o microfone com uma meia. Eu vi isso em algum lugar, alguém alguma vez deu uma dica, falou, vai evitar o ruído. A voz ficava horrorosa e eu achava que era porque me faltava um bom equipamento, mas na verdade era porque realmente mais atrapalhava do que ajudava. Então, isso é um mito, assim, que não façam isso, não cubram o microfone de jeito nenhum com a meia. Esconde o ruído e a voz, é assim, muito bom. Sim, aí a gente voltando aqui pro efeito puff, como vocês viram aqueles áudios estourados, se vocês repararem, quando a gente fala com palavras com as letras B, P e T, essas 3 letras em específico, a gente não consegue falar elas sem soltar ar da boca. Então, você se colocar a mão na frente da boca e falar pulei da Paraíba para Pernambuco, você vai perceber que vai bater vai ter um impacto do ar na sua mão, levemente, mas vai ter. Só que como o microfone é sensível, isso no microfone vai ser uma porrada. Vai ser uma pancada e dependendo do quão próximo você tiver, vai ser muito difícil consertar isso na edição. Evitar a pressão sonora exercida pelo lado da boca. Como é que a gente faz isso? Aquele negócio que eu falei da área de captação. É só lembrar do microfone que ele tem uma área de captação. É só falar aqui, ó. Dentro da área, tá vendo aqui, ó, sem ficar muito próximo, não precisa estar falando colado no microfone e não precisa manter muito distante assim, sabe? É só falar na área de captação aqui que ele vai captar tranquilamente. E eu trouxe essa gambiarra que se chama tem equipamentos profissionais para isso, que é o pop filter, que vocês já devem ter reparado em algumas gravações que alguns profissionais gravam o microfone e tem uma espécie de escudo na frente. Que esse escudo, ele serve justamente para isso. Ele vai segurar a passagem do ar, ele vai evitar as gotículas de saliva que vai prejudicar o equipamento que você está utilizando a longo prazo. E também ele ameniza esses impactos do B, P e T. Aí a senhora pode passar, professora, para o próximo slide. Aí eu trouxe essa imagem que é curiosa, porque é o seguinte, eu vi que tem como fazer um pop filter caseiro utilizando, eu nunca fiz, tá? Mas eu consultei uma pessoa que eu conheço que faz muito essas gambiarras de áudio e ela confirmou que funciona real. E aí aí eu peguei na internet um exemplo, tem como você fazer isso com um cabide, só pegar o cabide e deixar ele redondinho, não precisa ficar perfeito, é só deixar pelo menos um oval ou redondo, e utilizando uma meia calça, você coloca uma meia calça no cabide e estica.
E aí vai criar essa camada e amarra embaixo para ela ficar bem esticada na estrutura. E aí, eu procurando na internet, eu consegui encontrar esse exemplo a foto do Michael Jackson. Essa é numa gravação do We Are The World, o clipe. E aí tava todo mundo utilizando essa gambiarra. Simples assim. Era uma estrutura que você via que não era reta, tinha uma hastezinha toda... Como é que eu posso dizer? Toda disforme. E era basicamente uma meia calça. E eu deixei essa imagem em específico em colorido, porque se vocês repararem ali, entre a haste e o pop filter, tem uma fabulosa fita crepe. Então, é uma coisa que a gente pode ficar ligado aí, porque pode ajudar, sabe? Exatamente o que o Candoé falou. Se o Michael Jackson fez, a gente pode fazer sem medo. Não vai errar. Exato. Fita crepe é a melhor amiga de qualquer gravação. Aí, a gente passando para essa outra coisa aqui, que é a sibilância. O que é a sibilância? São esses sons de S. S. Sabe quando a gente está gravando um áudio e sai muito som de S, sabe? Quando a gente está editando e a gente vai utilizar as outras coisas, porque a gente vai precisar potencializar a voz na edição, vai precisar aumentar, esse problema pode aparecer. E como é que ele aparece na captação? Quando eu estou falando diretamente com o microfone, essas frequências vão direto, sabe? Esse tipo de frequência específica, ela vai direto, ela não se dispersa como as outras. E aí uma forma da gente amenizar isso é gravar com o microfone meio, como é que eu posso dizer? Meio torto em relação a gente. Se eu tô com o microfone e o fone aqui, em vez de gravar reto assim, eu posso gravar assim, desse jeito, sabe? Falando na área de captação, mas não falando direto pro microfone. Falando um pouquinho de lado, mas ainda assim na área de captação dele. Porque, por exemplo aqui, microfones de baixo custo ressaltam baixas e médias frequências para ter esse equilíbrio, sabe? Ele não tem tanta controle de sensibilidade, por assim dizer, em relação a um microfone profissional. Aí, a dica que eu dei de manter o microfone na posição correta, um barulho, tá rolando deixa eu ver aqui, será que é o meu? Eu pausei aqui, era o meu? Só tem o seu microfone aberto, Gilmar, não tem mais nenhum, não. Quer dizer, agora tem o meu, né? Estou verificando aqui, mas não. É isso, é simplesmente acho que é isso aí, só apenas isso aí mesmo. Eu até tirei o fone para ver se era alguém aqui na redondeza, mas eu tô ouvindo também esse barulho. Um chiado assim de leve, né? Talvez seja... Eu acho que... sei lá, um erro. Eu acho que é a professora Josilene. Meu áudio estava desligado agora, enquanto vocês observavam o ruído. Tá com... acontece. Problemas, provavelmente deve ser alguma coisa do Meet aí. Mas, enfim, porque, por exemplo, a Ana parou, mas para mim continua aqui. Mas, retornando. Esse problema da sibilância, assim como os outros, por que a gente tem que evitar esses negócios? Porque na edição, toda vez que a gente vai tratar esse tipo de problema, a gente vai acabar destruindo a nossa voz junto, retornando. Alguns processos de edição são processos destrutivos. Então a gente tem que controlar para que esses sons fiquem fora da frequência da nossa voz, porque aí a gente vai destruir só a frequência deles e a frequência da nossa voz vai ficar ok, vai ficar show, vai ficar intacta. Aí, professora, o próximo slide, por favor. Aqui
o que é um áudio clipado e a necessidade de evitá-los. A clipagem do áudio ocorre quando a captação é realizada em um volume alto, trazendo a sensação que o áudio estourou. A edição resolve parcialmente, mas não faz milagres. Porque, como eu disse, quando a gente faz esse tipo de captação, se vocês observarem na primeira imagem, tá as vozes toda bonitinha lá, as frequências. Tem início, meio e fim, início, meio e fim. Mas você não consegue detectar o fim da imagem de baixo, por exemplo. Porque as frequências estão além do que o microfone era capaz de captar. Ou seja, se perderam. Não vai ficar... Você na edição tem como abaixar um pouco para não deixar tão pesado para o ouvido. Mas você vai perceber que ainda assim, estando baixo, vai estar estourado o áudio. Vão faltar algumas frequências, sabe? Não vai doer no vídeo, como seria um áudio realmente estourado, mas também vai ser desagradável para ouvir, porque não vai ter todas as frequências, o áudio não vai estar completo. E aí tem alguns processos que a gente pode fazer na edição para afunilar um pouco as frequências de cima, mas que não vai salvar completamente, vai só amenizar. Então é uma coisa aí para a gente ficar de olho. Aí o próximo slide. Aí, captação de voz. A gente vai mostrar já no próximo slide o que a gente vai utilizar o Zoom ou o próprio aparelho, mas eu queria falar um pouco sobre essa questão do papel de quem apresenta. Porque, como eu disse, como todos os processos são interligados, a pré-produção está ligada com a produção, que está ligada com a pós-produção, a gente tem que ir pensando lá na frente o que a gente está fazendo agora. Sabe? Aliás, a gente tem que ir pensando agora o que a gente vai fazer lá na frente. E aí, o que acontece? Às vezes, quando a gente vai gravar, e a gente grava, por exemplo, com pessoas que não têm tanta experiência, não têm tanta intimidade com um microfone, ou então pessoas que a gente não tem tanta intimidade com elas, pode ser que o ritmo da conversa fique lento. Que a conversa não flua tão bem. Mas, assim, a gente pode utilizar alguns artifícios para que, pensando na edição, a gente consiga, como é que posso dizer? Colocar as coisas na balança. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que estamos gravando um podcast aqui agora. Estamos eu, a Maria... Deixa eu ver aqui quem estava no chat. Eu, a Maria, o Luiz Carlos e a Heloísa. Estamos nós 4. E aí, aquela coisa que a gente falou na primeira aula, a gente introduziu, a gente se apresentou, todo mundo, e aí eu tô como um apresentador. Aí eu vou lá e puxo aquela coisa que eu falei do gatilho, para iniciar a conversa. Aí acionei o gatilho e ninguém me respondeu. Aí o que é que eu vou fazer? Aí, como as pessoas não vieram para a conversa, eu vou trazer as pessoas para a conversa. Eu vou falar, o que é que tu acha, Luiz, disso aqui? Ou então, o que é que tu acha, Heloísa, disso aqui? Por quê? Quando a Heloísa responder, na edição eu vou pensar, a resposta da Heloísa condiz com a minha primeira pergunta. Ou seja, essa puxada que eu dei nela para a conversa não faz diferença. Então, eu excluo e junto os áudios. E aí, mantém o ritmo do programa. De que eu perguntei uma coisa a ela e ela respondeu automaticamente, sabe? Quando o produto estiver pronto, e quem não participou dessa gravação nunca pensou que ia rolar, que não imagina que rolou esse tipo de silêncio constrangedor, por exemplo. Sim, professora. Para fazer parecer que está espontâneo, né? Que não foi provocado, não é isso? A gente usa a mesma tática quando a gente está fazendo entrevista, pesquisa de campo, e provocar, e às vezes a gente tem que pedir para a pessoa falar algo bem da realidade dela, dar a volta para chegar onde a gente quer. Só que lá, essa questão do constrangimento com o microfone ou com o gravador, no caso, mais gravador, né, que a gente usa no campo, que hoje em dia são trocados pelos celulares, é deixar o celular, que aqui não pode, né, um pouquinho fora das vistas do entrevistado, porque aí ele se desinibe, ele esquece, e tentar fazer, como você disse, como se fosse uma conversação. Exatamente. Aí a gente vai ter que manter
esse papel, a gente vai ter que manter essa performance de estar sempre pensando no que vai ser o produto durante essa produção, por exemplo. E aí a gente vai tendo alguns artifícios. Se eu vejo que a conversa tá desenrolando, eu não me intrometo tanto. Eu vou me mantendo lá, deixo o pessoal participar mais, para não ficar com tanta participação assim, de instigando a conversa, deixar eles criar o próprio ritmo. Mas também, se eu vejo que o ritmo está diminuindo, aí eu chego, por exemplo, Maria, o que é que tu acha disso? Aí a Maria vai responder. Aí, como eu falei, no processo de edição eu vejo qual a melhor forma de abordar isso. Se a resposta da Maria, nesse caso, não faz sentido com a minha primeira pergunta, então essa coisa do meio, do Maria, o que é que tu acha disso, vai ter que permanecer, sabe? A gente vai pensando nisso aí. Distribuir a pauta, aquela coisa da pauta tem que estar sempre junto ali, sempre colado para manter esse guia. Não interrompê-los a todo instante, não é isso? Exatamente. Deixa o convidado livre, deixa ele falar, pode deixar falar à vontade, porque tem coisas também que a gente, como é que eu posso dizer, um apresentador de um podcast pensa que é o apresentador que leva o ritmo 100% do programa. Mas não, às vezes tem uma pauta lá, mas às vezes quem dá uma ideia nova, quem leva a conversa para outro rumo é o convidado, e às vezes leva para um rumo muito melhor do que você já tinha pensado, sabe? Então, não é que você precisa estar sempre naquela guia, puxando e mantendo um podcast do ritmo, não é para você ser o ditador do podcast, é para você estar lá junto com todo mundo, você só vai nortear alguma coisa e o que vier dali, o que for desenvolvendo, você vai abraçando junto com os convidados. Pode falar, Maria. Eu ia esquecendo. Era só mais uma dica, assim, em relação a como pensar esse ritmo. Quando você escolher a pauta, no momento já trazendo agora aquele momento da pré-produção, já vai pensando em algum tipo de relação que as conversas dos seus entrevistados, né, das pessoas da mesa, se for uma mesa, elas podem ter entre elas. Por exemplo, eu lembro que teve um episódio do Amontoado que foi sobre comida. Nesse episódio sobre comida, eu trouxe uma colega que ela produz alimentos, tipo, ela vende alimentos, né, para fora, e ela utiliza muito vegano, ela tem receitas veganas, ela trabalha muito nesse sentido. E nessa mesma mesa eu tinha uma colega vegana e, ao mesmo tempo, eu tinha uma pessoa que era ativista, assim, do MST. Então, entre elas, por mais que a gente tivesse perguntas pontuais sobre cada tema, entre elas tinha uma ligação de curiosidade sobre o que a outra fazia. Então, elas em si já iam, tipo, nossa, mas isso aqui, isso aqui. Então, tipo, a gente ficava mais nesse sentido de apresentador, em como criar essas pontes, sabe? Com certeza, Maria. Sim, pode falar, Luiz. É muito importante nessa questão do ritmo, conforme você vai desenvolvendo o roteiro, principalmente para os podcasts que são com mais de uma pessoa, tal, entrevistas, debates, tal, você começa a identificar os ganchos, na verdade, né? E eu acho que a função do apresentador nesse formato é justamente identificar esse gancho e não deixar a peteca cair. Eu tô viciado no podcast do Mano Brown, não sei nem que dia que sai, todo dia eu olho achando que é o dia, mas nunca é. E a gente percebe que é muito assim. Sempre tem um gancho. Sempre tem. Ele pega o gancho da fala do cara, do entrevistado, e daí surge outra pergunta, e assim ele vai dando essa velocidade, esse ritmo, e mantendo esse fluxo. Na verdade, a gente tem que pensar que. Massa, Gilmar, muito obrigado pela informação, inclusive é hoje. É muito interessante, a gente tem que pensar que a fruição do podcast, ela demanda um fluxo. Então, se você começa um podcast a 1000 por hora e aí você cai, né, vai gerar uma suspeita em quem está ouvindo e tal. E é um ponto bem interessante, até meio chave, assim. Eu já desisti de podcasts por conta disso, assim, o fluxo não me pegar, o ritmo não me pegar. E isso acaba afastando também, assim, quem não é acostumado. Agora, prosseguindo aqui em relação
a captação, qual software eu vou utilizar para fazer a captação, como é que eu vou fazer a minha captação. A Michelle perguntou, por exemplo, qual plataforma que vocês mais sugerem. Então, Michelle, o que é que vai acontecer? Cada plataforma vai atender a sua demanda. Em que sentido que eu falo isso? Se você vai gravar um podcast, que é algo mais roteirizado, no sentido, como o exemplo que eu mostrei para vocês do resumão do G1, não tem muita lógica, por exemplo, você gravar no Skype ou no Zoom, porque você vai utilizar essas ferramentas para gravar com outras pessoas de maneira síncrona, sabe? Se o seu podcast vai ser um produto assíncrono, você pode optar pelo seu próprio equipamento. O celular, por exemplo, o próprio gravador. E isso é uma vantagem até por quê? Porque o seu gravador do celular, ele vai ter mais qualidade no áudio do que, por exemplo, o áudio do Skype ou do Zoom. Porque quando a gente está numa chamada agora, como a gente está nessa chamada aqui, o que é que o Meet faz? Ele pega o meu microfone, ele condensa ao máximo o áudio para que a gente não tenha problemas com a internet e reproduz para vocês, assim como ele vai fazer para mim também. Ou seja, esse áudio que eu estou falando para vocês não é o meu áudio perfeito, nem o de vocês é o áudio perfeito, sabe? Do que os seus, como é que eu posso dizer, os seus microfones captam, ele condensa ao máximo. Vocês já utilizaram o Discord? Eu utilizava, Esther, mas eu fiquei um pouco receoso de trazer o Discord para cá, porque começou a ter problemas na captação de múltiplas faixas, pelo menos na época pelo menos alguns tempos atrás, assim, coisa de um mês, eu vi o pessoal reclamando ainda, que no Discord estavam perdendo muitos arquivos, que a plataforma simplesmente não registrava. E aí você ia gravar 1 hora de podcast e só salvava 40 minutos, sabe? E aí se tu perdesse 20 minutos de pontos tipo, centrais do podcast, acabou o material de 1 hora, sabe? Não tem como picotar aqueles 40 minutos. Por isso que a gente ficou com receio de trazer o Discord. A gente achou mais prudente trazer o Zoom, por exemplo. Porque qual a diferença nesse caso do Zoom pro Skype? O Skype, quando você entrar na chamada, digamos com 4 pessoas, ele tem a opção de você gravar, mas ele vai gravar em uma única faixa. Ou seja, se a gente está participando aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui o chat, que as últimas 3 pessoas que falaram, a Michelle, Esther e a professora Josilene. Estamos gravando um podcast, nós 4. E aí a professora Josilene está falando lá algo referente ao assunto, e aí de repente eu sinto vontade de tossir. Aí eu vou lá, tossi e saiu no áudio. O que é que acontece? Na faixa única, se eu falei durante a voz dela, não vai ter como eu retirar aquilo, sabe? Até tem, mas se eu retirar aquilo, vai prejudicar muito a voz da professora. E aí, no Zoom, apesar dele ter um limite de tempo de gravação, é quanto tempo, Maria, tu sabe dizer? 40 minutos. 40 minutos. Apesar dele ter esse limite de tempo de gravação, ele tem um recurso de múltiplas faixas, por exemplo. E aí, nessa conversa com 4 pessoas, ela vai gravar o meu áudio, vai gravar o áudio da professora, o áudio de Esther e o áudio de Michelle, separadamente. Entende? E aí, se o primeiro áudio, a pessoa estiver falando, e os outros 3 áudios tiver tido algum ruído, cachorro latiu, etc., eu consigo ir lá no outro áudio e apagar e não vai interferir no primeiro, sabe? Aí é isso que eu falo da demanda, porque você tem que ver como você se sente mais à vontade em relação à captação e o formato do seu podcast. Aí a gente pode ir para o próximo. Esse eu apresento, né, Gil? Exatamente. Então, gente, essa parte é tipo um somatório de tudo isso que o Gil falou, justamente para, tipo assim, ficar claro. Porque, como está escrito, imprevistos
imprevistos acontecem, a gente precisa estar preparado. Imagina, tipo, você gravar 1 hora de podcast e do nada acontecer algum problema no qual a gente vai tentar adiantar agora para vocês já estarem espertos. Você pode perder aquele trabalho todo por conta de um erro técnico. Então, observar a rotina do lugar que você usará para gravar. Imagina, Gil falou isso, tentar gravar meio-dia, em um horário de pico de trânsito, se você morar em uma principal. Não é melhor se organizar para gravar lá para as 8 horas da noite? Eu, por exemplo, eu gravo às 8 horas da noite, porque a minha rua dá para uma principal. Então, esses barulhos acabam interferindo tanto na qualidade do som, como também na forma que você vai se concentrar para aquela conversa, porque você vai ficar receoso por causa de barulhos externos. Então, ver esse momento, se organizar para esse momento, deixando todo o ambiente da maneira... Recomenda gravar dentro do carro? Sim. Sim, melhor, top. Se possível, use mais de um dispositivo para gravar. Celular e computador. Eu descobri isso há pouco tempo e foi uma salvação, assim. Eu sempre gravei com... à noite, a partir das 21. Realmente, a gente tem que descobrir a rotina, a gente tem que descobrir o melhor horário que seja para a gente gravar. Então, sobre essa segunda dica que eu estava falando, de utilizar o celular ou o celular e o computador, se for possível para vocês. Porque acontece, assim, imagina que você está fazendo essa gravação pelo computador. Seu entrevistado, no caso, a pessoa que está falando, está numa fala maravilhosa e a conexão dela cai. Imagina, para repegar aquele momento, refalar, já vai perder a entonação, já pode perder alguns momentos da mensagem. Você vê que a pessoa fica frustrada. Então, como tem no celular, o celular não vai ter problema no dispositivo que esteja offline e que esteja captando, você pode pegar esse momento depois. E isso é bom até porque, por exemplo, já teve vezes que eu apaguei a faixa da gravação online e utilizei só do outro dispositivo do meu entrevistado, porque o computador dele estava fazendo um barulho muito forte e não tinha como tirar. Então, ter essas duas opções pode ser, assim, uma salvação. Sempre tem espaço no dispositivo durante a gravação, pelo menos 1 GB. Imagina você estar gravando e, de repente, a gravação para porque o seu dispositivo não tem mais espaço. Então, sempre vejam o espaço que vocês têm para evitar esse tipo de acidente. O que mais? O backup também, gente. O backup, assim, é primordial. Tenho esses backups disponíveis na onde vocês vão se organizar. Confira a exportação do arquivo, caso tenha sido online. Ou seja, confirme assim que terminar o processo. Não desliguem o computador. Eu já fiz isso. Eu estou falando isso justamente porque eu já fiz isso e eu já perdi o trabalho por causa disso. Eu desliguei o computador porque eu parei 2 horas da manhã e corrompeu o áudio, perdi o trabalho assim da noite inteira, justamente porque eu já estava cansada e tipo assim, já exportou, eu não conferi, então confiram. Palavra de alguém que... Maria, caiu? Acho que ela travou, né? Caiu. Eu acho que ela caiu, ela tava até com um problema também na internet hoje mais cedo. A internet dela tava bem complicadinha. A Amanda fez uma pergunta bem interessante. Acho que minha internet travou. Voltou. Travou? Voltou? Como uma fênix. Voltou? Voltou. Uma forma são usar áudio de diferentes fontes como nesse formato computador e celular, sem deixar tantas marcas de diferença no som. Sim, você vai escolher. Pelo menos se for nesse espaço que eu te falei, se for o mesmo canal, tipo, a mesma pessoa que gravou, você vai escolher qual ficou melhor. Foi essa a pergunta? Eu te respondi, Amanda?
tipo de produto final ficar parecendo que foi gravado assim, quando na realidade não foi. Ah, era isso. Você vai escolher, tipo, se você estiver gravando no mesmo momento, pelos esses 2 canais, você vai descobrir, você vai ver durante a edição qual vai ficar melhor para você. Como eu falei, já teve um momento que eu excluí o do dispositivo que estava online e utilizei o do que ele estava gravando no celular. Ficou muito melhor. Então, Nossa. reúna-se com seus... Oi. Não, eu ia fazer um comentário bem rápido, que é mais uma dica, assim. É porque eu acho que o que a Amanda quis dizer é, tipo, eu tô falando aqui e aí no meio da minha fala muda a fonte, né? Sei lá, eu marcaria essa fala, por exemplo, ou botaria uma vírgula separando, ou me colocaria para não ter essa quebra, entendeu? Pode ser recurso aí de... Pode falar, Amanda. Vou abrir o áudio aqui, gente. Então, mais ou menos isso mesmo. É tipo, a gente está gravando aqui com várias pessoas participando, né? Sei lá, 4 pessoas. E aí, por alguma razão, eu tive que combinar esses áudios. E um programa que era para ser tipo um bate-papo, tal, fica parecendo que foi pergunta fechada, enviada, e depois um corte e cola montado, assim, porque vai variar um tanto o som, né? Mesmo sendo de origens diferentes, quando tá todo mundo no Zoom, parece que tem uma ambiência ali, algo assim. Mas eu não tenho noção nenhuma de técnica, né? Então... Assim, eu acho que pode ser muito... Eu acho que o Gi também pode... se eu estiver errado, eu confirmar isso. Pode ser mais uma impressão mesmo. Porque, por exemplo, a qualidade do som, ele vai depender da captação do usuário. Tipo, se ele estiver gravando no computador e outra pessoa que esteja na mesma ligação estiver gravando por outro dispositivo, por exemplo, aqueles microfones que já são do fone de ouvido, vai ser diferente o som dos dois, mesmo tipo assim, sendo no mesmo da gravação. Vai ficar diferente, porque o que faz essa captação é o próprio dispositivo dele. Talvez fique semelhante porque os dispositivos são semelhantes, mas é claro que a transmissão, a conectividade também vai interferir, né, de cada um, mas essa parte, assim, eu acho que é mais do dispositivo mesmo. Por exemplo, já aconteceu de uma fala, tipo, a qualidade, eu já coloquei, tipo, usei a faixa inteira do Zoom, só que teve um pedaço que a conexão da pessoa caiu e eu tive que colocar o som do celular. Nesse momento, eu senti um som desagradável. Aí, o que eu fiz? Aquela dica. Eu coloquei uma base. Eu coloquei um sonzinho de fundo, como se fosse uma musiquinha, porque ela criou uma ritmicidade que, quando o som aumentou, não deu tanta diferença, sabe? Porque tinha aquela basezinha que preenchia essa lacuna. O que tu acha, Gil? Era exatamente essa a minha dúvida, Maria. Tipo, eu preciso fazer um recorte. Eu fiz um comentário lá que ficou muito legal, mas na hora da pergunta, a pergunta ficou muito ruim. Então, eu tenho que substituir essa pergunta. E aí foi gravado depois, não estava ali no Zoom. Aí vão ficar tons, não é tom diferente, mas fica um áudio diferente, assim. Então, era nesse sentido mesmo. Ter que regravar. Eu já tive que regravar também. Acontece. É só você fazer esse trabalho mesmo de sonorização, ver a ritmicidade também. Quando você for editar, você vai ver também você vai aprender a ler as ondas. Elas vão ficar, tipo, como se fala, como se elas estivessem semelhantes, assim, elas vão se complementar. E você vai acabar se baseando, tipo, eu faço isso muito por uma leitura, assim, muito sozinha mesmo. Você vai vendo, tipo, umas reproduções, sabe? Tipo, umas estruturas que se repetem. Aí entra e coragem. Mas deu certo? Se deu certo o que eu fiz, não muito, mas a resposta é sim. A Tatiana Lima perguntou aqui também o que a gente acha do microfone de gravação para celular ou notebook. O que seria? Ficou muito... É tipo um lapela? O condensador. Não, ela falou embaixo, o condensador USB. O condensador... Deixa eu só ver aqui o... É aqueles que é amarelinho, que é aquele amarelinho, assim, a base dele.
Aquele do cabinho vermelho que tem agora, todo mundo está comprando, na verdade. Eu não usei. Pode comprar para conectar ou no computador, ou no notebook ou no celular. Olha, eu sei que a FUNESC usa para as gravações dela, porque eu já os vi usando. E a FUNESC é a instituição de cultura daqui. Então, acho que possa ser bom, mas assim, eu nunca usei. E é um preço acessível, né? Possa ser que seja uma opção. Sem dúvidas, tem antes tipo, a gente pegar, por exemplo, esse condensador. Eu dei um Google aqui para ver qual era a imagem dele, eu já sei qual que é. E aí, tem algumas coisas que a gente pode ver antes de adquirir o equipamento, como, por exemplo, os reviews, porque tem nos reviews o áudio, a qualidade do produto, você consegue testar, sabe? Você consegue ver na prática como é que o produto funciona. E aí, sem dúvidas, é uma opção melhor do que esse microfone aqui, por exemplo, sabe? O microfone do próprio computador. Mas é uma opção. Mas aí você vai ter que colocar aí, você vai colocar na balança aí se a sua demanda e o quanto que você está disponível em relação ao investimento, né? Aí teve outra pergunta aqui da Renali, para nós poder juntar um áudio gravado no celular com a parte do áudio gravado no computador. Assim, pode, tecnicamente falando, sabe? Mas não é o ideal por conta do que o Canoia falou um pouquinho mais cedo em relação ao estranhamento, porque são áudios diferentes. Aí metade de um podcast é uma pessoa com um tipo de áudio e na outra metade é a mesma pessoa, com a mesma voz, com os mesmos trejeitos, está com uma voz completamente diferente pelo microfone, sabe? Então, já aconteceu em algumas gravações minhas, mas ficou esquisito, ficou estranho. Mas teve que ir pro ar assim, porque foi o caso. É você usar a segunda fonte, na verdade, como um backup, porque você não vai conseguir fazer 2 gravações no computador, então, ou no celular. E aí você tem aquilo como um apoio, assim, caso precise muito, você corre lá, usa, e aí você dá uma maquiada, bota uma trilha. Ou eu escuto um podcast que a mulher fala que num ritmo, em alguns momentos ela entra com uma outra voz, mas aí ela assina, tipo, tem um crackzinho lá, um ruído, esqueci o nome, uma vírgula sonora, e aí ela entra num outro tom, como se fosse ela falando no telefone, tipo aquela voz mais de telefone e tal. E aí é você ter esses recursos, assim, e para ver o melhor jeito, na verdade. E o ideal é que seja numa coisa só. Até porque a voz é muito... tem muita diferença, assim. Não é a mesma coisa uma câmera, assim. Câmeras diferentes, filmam diferentes, tal. E aí você tenta fazer tudo de um único jeito. E aí vamos pro próximo slide, professora. Tem mais umas dicas, rapidinho. Essas são as últimas duas. Eu acho muito importante, assim, se você for gravar a mesa, antes de começar a gravação, de se reunir com todos os participantes para passar as dicas para eles de como utilizar esses equipamentos, porque às vezes eles não sabem. Isso vai economizar muito tempo durante a gravação. A outra coisa é, por exemplo, grave e coloque nomes lógicos nos seus arquivos, para não ter problema de perdê-los e etc. E por último, que parece uma coisa boa, mas, por exemplo, falar durante muito tempo vai deixar vocês cansados. Então, beba água, faça alguns aquecimentos vocais, porque quando a gente perde, por exemplo, a fala, a gente acaba ficando constrangido e isso faz com que a gente acabe perdendo o sentido da nossa mensagem. E agora a gente vai fazer uma breve introdução ao Audacity, que vai ser o nosso software, porque a gente preparou, a gente pensou esses exercícios para que fosse um caminho mais fácil para vocês, sabe? Então a gente não queria fazer aquele negócio do vídeo aula, porque quando a gente estava tentando produzir nas nossas primeiras vezes, a gente não conseguia absorver 100% uma videoaula, por exemplo, porque a gente não conhecia o software, mas a gente tentava procurar na internet algumas coisas pontuais, tipo assim, eu falei a questão do objetivo, quando
quando eu queria cortar um áudio e eu não sabia sequer como cortar um áudio no Audacity, que foi onde eu comecei, eu ia lá no YouTube, no Google, digitava como cortar áudio no Audacity. Aí via lá um videozinho de 2, 3 minutos, aí aprendi a cortar. E assim ia. A gente pode passar no próximo slide. A gente vai dar uma passada rápida só pela interface para ter uma noção só do que cada botãozinho desse faz. E a gente vai deixar para vocês disponíveis lá no Padlet alguns materiais e como é que eu posso dizer? Uma ordenzinha que a gente montou dos fatores de edição, pelo menos para esse início, uma ediçãozinha básica assim, que vocês podem seguir consultando o material do Padlet, por exemplo, para vocês não terem que ficar vendo um vídeo de 1 hora no YouTube como aprender no Audacity, vocês conhecerem essa plataforma na prática mesmo, sabe? Vocês pegarem, gravei meu áudio, coloquei no Audacity, tá com ruído, como é que eu faço para tirar o ruído? Vou lá no Padlet, vou procurar lá o vídeo, como tirar ruído, e vocês vão ver lá o que você quer, sabe? Quando eu conheci o Audacity desse jeito, e acredito que Maria também, quando começou a editar, a gente já evoluiu para outros softwares que são mais complexos, mais completos do que o Audacity, e a gente consegue tranquilamente lidar com esse software, sabe? Porque a gente entendeu como é que funciona a dinâmica antes de ir antes de pegar essas videoaulas, sabe? Porque quando a gente foi para as videoaulas, a gente conseguiu já entender tudo, depois de que aprendeu a dinâmica do software. Aí eu listei aqui rapidamente a barra de funções lá de cima, que tem algumas coisas que ela vai te ajudar, mas que com o tempo você vai aprendendo com os comandos. Inclusive nos vídeos vão ter os comandos lá para vocês fazerem. O arquivo é só em relação a coisas que você pode, como é que eu posso dizer? Inserir um arquivo, coisas que fazem relação com o seu áudio. Inserir um arquivo, como importar um arquivo, como exportar um arquivo. É basicamente isso que você vai encontrar na primeira aba. Na segunda de editar, vão ter algumas edições pontuais. Ou seja, como tirar um silêncio, como cortar um som, como... Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui. Como tirar o som, como cortar, como separar os sons em dois. Tem também na barra de selecionar, vai te ajudar a ver o que... A selecionar cada faixa. É basicamente isso. Selecionar cada faixa, ou selecionar um trecho, selecionar um áudio específico. A barra de exibir vai controlar essa interface, porque às vezes você não quer utilizar, por exemplo, aquela coisa da gravação que está ali em cima, aquela ferramenta de gravação. E aí você pode lá simplesmente desativar. O que é que tem mais aqui? O controle. Como é que se diz? A aba de controle vai ser basicamente essa coisa da reprodução. Porque como o Audacity tem um software, tem uma parte lá de captação e reprodução do áudio, você vai controlar através dessa aba como é que o seu áudio vai ser reproduzido, a gravação, a velocidade, etc. Nas faixas, vai ser tudo que é configuração em relação a faixas de áudio, ou seja, se você quer adicionar uma nova faixa de áudio para editar, se você quer mixar aquela faixa em específico, e aí a gente vai entrar depois nesses processos de mixagem. Gerar, esse gerar tem uma coisa curiosa, que é o adicionar e remover plugins, que como é um software livre, é um software de contribuição livre também. E aí você pode baixar extensões, baixar coisas que as outras pessoas disponibilizam para facilitar o nosso trabalho. Isso inteiramente de graça, só para complementar o software. A barra de efeitos, que vai ter lá todos os efeitos disponíveis e mais os plugins que vocês vier adicionar posteriormente. A parte de análises, que é para você gerenciar melhor esses plugins. Tem a barra de ferramentas, que essa barra de ferramentas você vai aprender a mexer basicamente nessa própria interface aí, porque ela é basicamente ela resumida, sabe? E a parte de ajuda também, que pode ser útil, porque lá tem um manual do Audacity e tem coisas que você consegue consultar lá, que é muito difícil encontrar esse material na internet.
Aí a gente conhecendo a barra de ferramentas, a gente vai ter os botões de pausa para quando você tiver com um áudio lá na faixa, botão de pausa, botão de reproduzir, o botão de... teve um erro ortográfico ali, mas era um botão de parar o áudio. Tem o de retornar ao início em sequência, tá? Da esquerda para a direita. Avançar ao fim e você fazer uma gravação do áudio, uma captação. Conhecendo a barra de ferramentas ainda. Aquela imagem embaixo é referente a uma parte que está lá em cima. Quando a gente pegando do canto superior esquerdo e avançando até o canto inferior direito, a gente vai ter de início ali um monitoramento do microfone, que é justamente para quando, se você escolher captar pelo Audacity, você vai ter aquele retorno, e isso ali onde a professora está colocando o microfone não, o cursor do mouse, você vai ter um retorno ali de como é que está seu microfone, porque se você estiver falando muito próximo, ele vai estar estourando lá no zero, vai estar clipando o áudio. E tem o nível de saída do microfone ali embaixo, que é para você alterar basicamente a sensibilidade, porque às vezes você tá num ambiente que não quer captar tanto ruído, você diminui a sensibilidade do microfone, sabe? Você diminui e às vezes você vai falar mais alto, ele vai captar menos, mas ele vai evitar captar muitos ruídos externos, por exemplo. O nível de... Deixa eu ver aqui. Já foi o monitoramento, foi o nível de entrada e tem o nível de saída. O nível de saída, que é isso que a professora está apontando, é como o retorno do microfone vai estar para você. Por exemplo, você está gravando e vai estar um retorno. Quem não gosta tanto do retorno, você pode abaixar completamente ou então pode deixar o retorno no máximo, mas você vai ter esse apoio de como está ficando o áudio. Tem a ferramenta tesoura, que é para cortar o trecho selecionado, ou seja, tem um ruidinho ali, eu quero tirar isso, você vai lá e seleciona e aperta na tesoura, que vai, aquele corte lá, aquele trecho vai desaparecer. Tem a ferramenta de copiar e colar, que são para os áudios, e tem uma ferramenta que você seleciona um trecho no áudio, por exemplo, apagar tudo que não foi selecionado. Você seleciona o trecho e tudo que está fora daquele trecho vai se apagar. A próxima ferramenta é o contrário. Você seleciona e ele vai apagar tudo que foi selecionado. E aí a gente já pode ir para o próximo slide. Ali em cima tem o monitoramento dos níveis das pistas de áudio, ou seja, juntando todos os áudios que estão na sua pista. Eles vão começar a tocar e eles vão começar a crescer os níveis. E aí, sempre que chega ali no zero, ou ultrapassa o zero, é porque o áudio estourou. Então, ali vai ser um modo de você fazer esse monitoramento. Tem as funções também de desfazer e refazer. Às vezes, você colocou um efeito e não ficou tão legal, eu não sei tirar. Você tem a opção de apertar Ctrl Z ou tem a opção de clicar nesse ícone de desfazer. E aí, se você desfez e se arrependeu de ter desfeito, você pode refazer. Tem um macete de ficar no máximo no -6, né? Exato. Porque no -6, a gente utiliza, quando tá mixando, as vozes ficam ali por volta do -6, -6 a -12. Aí ali no -18, no -20, mais ou menos, vão estar as músicas, sabe? Mais ou menos em cada nível de volume, vai estar um tipo de arquivo selecionado. A gente não vai estar com as músicas no mesmo nível das vozes. A gente vai estar com as vozes lá no -6 e as músicas lá no -20, -18. Aí temos as ferramentas de zoom, que é para aproximar, para afastar. Tem o ajuste de zoom selecionado, porque que você seleciona uma faixa do áudio e ele a faixa se posiciona de uma maneira que apareça toda aquela área que você selecionou. E tem também a questão da velocidade de reprodução, que é basicamente quando às vezes você está
querendo chegar a algum trecho, quer que chegue logo, você vai lá e aumenta e vai começar aquela voz distorcida, mas que vai conseguir chegar mais rápido ao objetivo para você reouvir alguma coisa ou qualquer coisa. É mais para monitoramento mesmo, essas ferramentas. Aí o próximo áudio. Essas são as pistas de áudio. Só deixei aqui para vocês terem uma noção mais ou menos de como é que vai ficar lá. Eu coloquei algumas pistas de áudio aleatórias só para ter essa noção dessa interfacezinha, como é que vai ficar. Que cada pistazinha dessa é um áudio separado. E aí cada pistazinha dessa é uma faixa, né? Cada pista cada faixazinha dessa, aliás, melhor dizendo, cada faixa é referente a um áudio. E aí você pega, só uma curiosidade, que se você pegar, por exemplo, aquelas pistas lá de cima, tem algumas que tem 2 áudios repetidos, um em cima e outro embaixo. Isso indica que a faixa é em estéreo, ou seja, tem essa coisa de ter 2 áudios captados, um na sua direita e outro na sua esquerda. E enquanto algumas só tem apenas uma faixazinha dentro, só uma sequência de frequências, é porque ela foi captada em mono, ou seja, só tem um direcionamento. Você vai conseguir ouvir a mesma coisa nos 2 ouvidos. Aí tem aqui algumas funções das faixas de áudio, que tem a opção ali em cima de silenciar e dar solo. O que é isso? Quando você silencia uma faixa específica e bota para reproduzir no software, o que é que acontece? Todas as faixas vão reproduzir e ela vai ficar silenciada. Isso serve para você saber em qual erro que está em uma faixa. Se eu acho que o erro está nessa faixa, eu silencio ela e deixo as outras reproduzirem. Teve o erro, então não é nela. Aí eu vou fazendo isso de uma por uma até encontrar. Ou então dar solo, que vai ser justamente o efeito contrário. O solo vai reproduzir apenas a faixa selecionada e vai deixar todas as outras mutas para ter esse direcionamento, sabe onde é que está o erro. Aí a gente vai passar aqui nos processos de edição que a gente vai ver logo mais. São o tratamento de voz, a decupagem, sonorização e mixagem. No tratamento de voz, a gente vai identificar os problemas e ir atrás da solução. Porque, como a gente estava falando desde o começo, se a tua captação foi muito boa, o teu tratamento de voz vai ser muito tranquilo de ser feito, é muito relativo. Mas a sua captação foi complicada, o tratamento de voz vai ser complicado também. A decupagem, que é o processo de colocar em prática o ritmo e o formato do podcast, mas eu estou falando nessas outras da decupagem, sonorização e mixagem, só por cima para vocês terem noção de como é o processo completo, mas a gente vai acabar nos próximos encontros aprofundando nela. A sonorização, que vai te ajudar a compor a linguagem que você pensou na pré-produção, ou seja, eu pensei em colocar essa vinheta, pensei em colocar esse áudio, pensei em colocar esse áudio aqui referente àquela piada. É nessa parte que tu vai imprimir essa linguagem do podcast. Já na mixagem, vai ser o último processo que você vai fazer, porque, caramba, eu tô ouvindo, mas esse áudio aqui tá muito alto. E aí você vai regulando, cada um ao seu gosto, para que fique um som agradável. Mas agora, chegando no tratamento de voz, eu listei algumas etapas aqui que geralmente a gente vai seguir num tratamento básico. Ou seja, quando vocês estiverem editando o áudio de vocês podem utilizar isso aqui como uma guia, porque eu pensei, provavelmente isso aqui vão ser algumas necessidades que eles possam precisar, algumas necessidades que eles talvez tenham, enfim. Eu coloquei alguns processos, alguns efeitos. De início, normalizar as faixas. Em gravações com vários participantes, as faixas tendem a ficar desniveladas. E aí, o que é esse processo de normalizar? A gente vai abrir o software, vai colocar o efeito lá nas faixas e vai falar:
Software, eu quero que essa faixa aqui fique numa média de -6, por exemplo, do que o Candoia falou. E ele vai colocar o pico máximo daquela faixa em -6 e um pico mínimo, como é que eu posso dizer? Relativo àquele -6, sabe? Ele vai ter aquele -6 como referência. Se você faz com todos os áudios vão estar nivelados. Não vai estar uma pessoa gritando em um áudio e no outro vai estar uma pessoa falando lá bem baixinho, bem suave, sabe? Retire os ruídos. Após a normalização, alguns ruídos ficarão mais evidentes. Como a gente subiu o nível do microfone, os ruídos também apareceram mais. Então, essa vai ser a da gente identificar melhor o ruído. E vai ser nesse processo que a gente vai tentar limpar ao máximo o nosso áudio. Corrija os áudios clipados. A gente vai mostrar uma ferramenta aqui que consegue amenizar esses áudios estourados que eu falei para vocês. Aí tem equalizando as vozes, mexer nos graves e agudos vão auxiliar nos processos destrutivos. O equalizador é uma ferramenta que ela é muito complexa, assim. Ela é fácil de você entender quando você começa a mexer com áudio, mas de primeiro contato, ela é muito complexa. Aí qual foi a metodologia que a gente pensou? A gente deu para vocês os processos, a gente vai disponibilizar vários conteúdos no Padlet, através de vídeos, por exemplo, do YouTube, que aí vocês podem ir lá diretamente e tirar e ver o processo que você quer. Ou seja, se você está querendo apenas retirar o ruído, vai lá e pega apenas da retirada do ruído, entende? Então a gente pode ir já para o próximo slide, professora, que a gente já vai mostrar um exemplo de normalização aqui. Após selecionar a faixa, o efeito normalizar estará disponível na aba Efeitos. Ou seja, você importou o arquivo, você quer normalizá-lo, você clica no arquivo, vai na aba Efeitos lá em cima, e uma dica também é manter a configuração padrão, porque geralmente é o que atende. Aí, a única coisa que você pode alterar pela sua demanda, por exemplo, é naquela questão ali dos decibéis. Se vocês observarem, está em -8. Um -8, um -6, um -7 é o padrão, mais ou menos, de uma voz. Ou seja, você pode manter nessa faixa e aí fica ao seu gosto. Sim, professora? Opa, então, é só uma pergunta, Gilmar. A gente está chegando aí às 21 horas, mas se o pessoal concordaria em ficar mais 10 minutos para vocês fecharem esse encontro. O que é que vocês acham? Tudo bem, pessoal? Então, prossegue, Gilmar. Está todo mundo concordando. Eu estava até dando uma acelerada aqui, porque eu percebi, eu não vi a hora passando, e quando eu vi já faltava meia hora, e enfim. Como essa parte aqui eu estou dando uma acelerada, apresentando a vocês, porque vocês vão ter como recapitular esse conteúdo de uma maneira mais direta, sabe? E aí, por isso que eu estou dando essa acelerada para a gente concluir, porque tem algumas dicas ainda no final, mas vamos lá. Próximo processo que a gente tem, depois de normalizar, a gente tem a remoção de ruído, que está disponível também lá na aba Efeitos. Dicas que eu dou: manter a configuração padrão. Como eu falei, é um processo destrutivo, ou seja, vai destruir frequências, e evitar reduzir em excesso, para não dar aquela voz robótica, como a gente mostrou no exemplo. Uma coisa que eu também falei, é bom recapitular, é você deixar o espaço do ruído no início da sua gravação. Porque quando você selecionar aquela faixa do ruído, aquele trecho do ruído, você for lá na aba Efeitos e abrir, esse primeiro painel vai aparecer. E aí você clica ali em obter perfil do ruído, que você vai dizer para o software: galera, isso vai dizer assim, cara, isso aqui é um ruído.
E aí ele vai identificar. E aí depois você vai selecionar todo o áudio e vai escolher o botão para retirar. A partir do momento que ele reconheceu, vai habilitar ali embaixo aquele OK, que está desabilitado. Aí você só deixa a configuração padrão, aperta o OK e ele vai fazer aquele tratamento no áudio inteiro baseado nessa informação que você deu. Aí a gente pode ir para o próximo. Isso. Esse aí é o Clip Fix, que ele é basicamente um removedor ou então um amenizador, é melhor dizendo. Um amenizador de áudios clipados, que como a gente viu, são aqueles áudios que a gente deixa escapar algumas frequências. Está disponível no menu Efeitos. Você vai selecionar o trecho daquele áudio clipado. Esse aqui é diferente. Se você seleciona só aquele trecho que você quer corrigir e você coloca e deixa a configuração padrão. O que é que ele vai fazer? Ele vai destruir um pouquinho, mas ele vai tentar dar uma lapidada, melhor dizendo, naquele seu áudio. Ele não vai deixar cortado. Ele não vai deixar ele uniforme no seu final. Ele vai tentar ir afunilando para que as frequências não fiquem tão estouradas quanto era antes. Mas, como eu disse, ele não é a cura, por assim dizer. Ele é só uma coisa que vai te ajudar para não deixar o teu áudio tão doente. É, exatamente, Luiz. Aí, equalizando. Agora que a gente está bem próximo do fim, esse equalizador, você pode olhar assim, mas é só você... Você pode olhar assim, se assustar, mas é só você ter as informações que quanto mais à esquerda vai ser em relação ao grave, enquanto mais à direita em relação ao agudo. E aí a gente pode, por exemplo, tem alguns presets que a gente já vai deixar lá pronto, lá que tem nos vídeos também, que vai te auxiliar, porque vai te auxiliar a chegar no objetivo de, por exemplo, deixar a voz mais encorpada. Porque tem algumas coisas no equalizador que se você for mexer, você vai perceber que você vai deixar uma voz lá de rádio, outra voz que vai parecer com entonação de um alienígena, por exemplo. Tem vários tipos de efeito, tem como você explorar, que podem caber no podcast, dependendo de como seja o formato do podcast, ou não, né? Mas a gente vai deixar lá alguns materiais de como você lidar com esse equalizador, que ele também pode ser utilizado para amenizar todos esses processos destrutivos que a gente falou. Quando o ruído ele acaba com as frequências mais baixas, ele deixa as frequências mais altas, e aí ele acaba deixando muito, muito grave a voz. Ou seja, ela fica meio robótica e em alguns momentos ela pode ficar meio estourada. E aí o ruído é uma forma de... O equalizador é uma forma de dar uma lapidada nisso, sabe? Ele vai ser paliativo, mas ele não vai conseguir resolver o problema. O próximo slide vai ser do exercício. E agora, vamos colocar em prática dicas de como proceder. Aí vamos lá pro... Aí... A atividade de hoje, galerinha, a atividade de hoje vai ser o seguinte. Utilizando as pautas solicitadas na última aula, gravem o programa de vocês e iniciem o processo de tratamento de voz. Ou seja, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a pauta que a gente começou a trabalhar na terça-feira, põe ela pronta, vamos pegar o formato podcast, vamos captar. Se for sozinho, capta sozinho pelo telefone, etc. Se for em conjunto, capta em conjunto, ou utilizando o Skype, como eu falei, ou então pelo Zoom, entende? A gente vai pegar isso e vai iniciar o processo de tratamento de voz. O que é? Terminou a gravação, vamos ver como ficou os áudios, vamos escutar. A gente escutou,
Nossa, esse áudio aqui tá meio com ruído. Vamos retirar. E aí, como é que eu vou retirar? Tô com o Audacity baixado, abri o Audacity, fui lá no Padlet e vou procurando, vou vendo o que é que tem de conteúdo lá que vai me interessar. Tem um conteúdo lá de como remover ruído, vai me ser útil. Vamos dar uma olhada nesse conteúdo. Aí você vai lá e checa a sua demanda. E os outros processos, como acabou se estendendo um pouquinho, né, professora? Além de esperar disso aqui, a gente optou por deixar os outros processos para um próximo encontro. E aí a gente vai ver no terceiro encontro, a gente vai adentrar nessa parte da sonorização, da decupagem, da mixagem e as demais coisas da pós-produção, de distribuição, etc. Alguém tem alguma dúvida sobre o exercício ou qualquer coisa aqui da oficina?